Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de Química Orgânica com o professor Eduardo. Nessa videoaula eu quero falar com vocês sobre as reações de aldeídos e cetonas, mais especificamente sobre as reações de hidratação. E para isso eu preciso que vocês saibam de alguns detalhes estruturais e eletrônicos de aldeídos e cetonas. E a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte: e esse C-O aqui, ó, esse conjunto C-O é chamado carbonila. E esse carbono é sempre chamado assim, ó, carbono da carbonila. E para ser um aldeído, esse carbono da carbonila tem que estar ligado a um hidrogênio. Aí sim ele é chamado de aldeído. Desde que aqui também esse grupo R, que eu vou destacar aqui para vocês, ó, esse grupo R seja um carbono. Pode ser um grupo alquilo, por exemplo, um CH3. Já nas cetonas também existe a carbonila. E aqui, ao invés de estar ligado a um hidrogênio, tem que ser um outro grupo alquila qualquer. Um grupo alquila aqui e outro grupo alquila aqui. Tá. Outro detalhe estrutural importante é que esse carbono que está ligado ao oxigênio ele se liga através de uma ligação sigma que ocorre entre esse orbital sp2 do oxigênio e esse orbital sp2 do carbono. E essa ligação sigma é assim chamada porque é a interpenetração frontal de orbitais. Já a ligação π, que eu mostro aqui, ó, a ligação π, da dupla ligação ali, ó, a ligação π, ela se dá entre orbitais p do carbono e do oxigênio. Outro detalhe importante é que aqui existe um par de elétron livre e aqui também existe um par de elétron livre. Esses pares de elétrons estão em orbitais sp2, bem como essa ligação sigma aqui é entre orbitais sp2. Outra coisa bastante importante é o seguinte, que esse carbono e esse oxigênio possuem eletronegatividade diferentes. E por isso que surge essa densidade de carga positiva aqui nesse carbono e densidade de carga negativa no oxigênio. Isso vai ser importante mais adiante. Outro detalhe importante é com relação ao ângulo entre esses ligantes aqui e entre esses ligantes e o oxigênio. Para detalhar isso, vamos dar uma olhadinha nesse slide aqui, ó. Muito bem. Primeiro detalhe importante, que todos esses três átomos ligados ao carbono central estão no mesmo plano. Aqui também e aqui também. Esses hidrogênios ligados ao carbono não, mas esse carbono, este hidrogênio e este oxigênio estão todos no mesmo plano. Aqui a mesma coisa, né? Esse oxigênio, esse carbono e esse carbono, que estão ligados a esse carbono central, estão todos no mesmo plano. Outro detalhe estrutural importante, que esse ângulo aqui, ó, não é 120 graus, é 121,7, esse aqui também 121,7. Esse aqui é um pouquinho menor, é 116,5. Por que isso? Porque essa nuvem eletrônica é muito maior do que essa nuvem eletrônica do hidrogênio. Então, essa nuvem eletrônica aperta esse hidrogênio para baixo aqui, né? Vamos adotar esse sentido, né? Então aperta isso aqui para baixo, isso aqui eu também aperto isso aqui para baixo. Como aqui a repulsão é menor, diminui esse ângulo aqui em relação aos 120 graus que deveria ser. Muito bem. Agora, se eu colocar aqui um grupo que seja mais volumoso, aí aumenta esse ângulo. Por quê? Porque essa nuvem eletrônica, com essa maior aqui, vão ter forças de repulsão maior ainda. Por isso que isso aqui é diferente disso aqui, ó. Isso aqui é 118, isso aqui é 123,9. Isso aqui é 118,6, tá? Agora, se esses dois outros grupos aqui também forem volumosos, aumenta aqui, né? Um pouco maior que 120 graus e aqui um pouquinho menor, tá? Agora, se você comparar esse aqui com este aqui, ó, você vai ver que este aqui é um pouco menor por causa dessa repulsão que acontece aqui entre esse grupo metil, que eu vou até destacar aqui para vocês, ó. Entre esse grupo metil aqui, a repulsão entre esse grupo metil e esse outro grupo metil aqui é maior do que a repulsão entre hidrogênio aqui e hidrogênio aqui, tá bom? Então, por isso que isso aqui é um pouquinho maior.
Mas vamos adiante. Outra coisa que eu quero que vocês saibam é com relação às estabilidades de aldeídos e cetonas. Veja aqui, ó, o butanal. Deixa eu mudar isso aqui, ok? Aqui está o butanal e aqui está a butanona. Eu quero saber da estabilidade desses dois. Vamos saber? Vamos. Qual é a energia interna desse e a energia interna desse? Qual é menos estável? É simples, coloca fogo neles. O que libera maior quantidade de calor é mais instável. Foi isso que foi feito, né? Os calores de combustão estão aqui. 592 e 584 quilocalorias por mol em ambos os casos, né? Aqui liberou maior quantidade de calor? Sim. Então isso aqui é menos estável. E esse aqui é mais estável. Outra coisa importante são os sítios reacionais de aldeídos e cetonas. Então aqui está, né, uma carbonila de um aldeído ou de uma cetona. Então olha só, esse par de elétron aqui torna essa carbonila susceptível a ataques eletrofílicos. E por causa dessa diferença de eletronegatividade, pode acontecer o que aqui? Ataque nucleofílico aqui no carbono. Já esse carbono aqui, ó, que é vizinho ao carbono da carbonila, ele é chamado de carbono alfa. E esse hidrogênio que está ligado ao carbono alfa tem propriedades ácidas. Então nós vamos ver no futuro, né, em algum outro vídeo, né, eu vou fazer um vídeo mostrando as reações do hidrogênio alfa-carbonila, ok? Então tá, então nesse primeiro momento é isso que eu quero que vocês saibam. Muito bem, do que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre as reações de hidratação de aldeídos e cetonas. Passado essa introdução para a gente compreender essas reações de hidratação, entre outras reações, então nós vamos ver agora as reações de hidratação. Então aqui está, ó, pessoal, a reação global, de maneira rápida, de hidratação de aldeídos e cetonas. É o seguinte, você pega o aldeído ou a cetona, coloca na presença de água e rapidamente é convertido ao diol. Isso aqui é um diol, porque tem dois grupos OH e esse grupo OH e esse grupo OH estão no mesmo carbono. Então a gente chama de um diol geminal. Mas isso aqui também é chamado assim, ó, hidrato de aldeído ou hidrato de cetona. O que a gente vai discutir nessa aula é qual a extensão da hidratação. Discutido isso, qual o efeito eletrônico na extensão de hidratação e qual o efeito estérico na extensão da hidratação? E qual vai ser o mecanismo da hidratação? Então é isso que a gente vai discutir nessa segunda parte da aula. Então vamos à extensão de hidratação. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é como que é calculada essa extensão de hidratação? É pela constante de hidratação. E o que é essa constante de hidratação? É uma relação entre o produto formado, que é o hidrato de aldeído ou de cetona, em relação ao que você tinha no início da reação. Aqui tem uma tabela que eu peguei no livro do Volhard de Química Orgânica e estou colocando aqui para vocês. O que eu quero que vocês notem é o seguinte. Primeiro, a constante de hidratação. Muito grande aqui em relação a isso aqui. Segunda coisa que eu quero que vocês notem é a estrutura do aldeído ou da cetona na constante de hidratação. O efeito dessa estrutura na constante de hidratação. Veja que quando eu não tenho nenhuma substituição desses hidrogênios, o que seria uma substituição, professor? Por exemplo, trocar esse hidrogênio para um grupo CH3. Quando só tem hidrogênio aqui, ó, essa reação acontece de maneira muito rápida e em grande extensão. Já nesse caso aqui, ó, quando substitui um hidrogênio por um grupo CH3, por um grupo metila, olha como diminuiu significativamente a extensão da hidratação e também diminuiu a velocidade. Agora, olha essa comparação aqui, ó, entre esse grupo metil e esse grupo terbutil. Qual que é a comparação? Qual o olhar que você tem que ter aqui? É que esse grupo aqui é menos volumoso do que esse. Quando esse grupo aqui é menos volumoso do que esse, ele favorece essa reação de hidratação. Veja que isso aqui tem uma extensão de 0,2, enquanto que isso aqui tem a extensão de 1. Agora, quando substitui os dois hidrogênios, a reação fica menos extensa ainda e mais lenta ainda.
Tá bom? Então era isso que eu queria que vocês vissem nesse primeiro momento. Tá. Agora, como explicar isso? Então vamos explicar isso. Primeiro, pelo efeito eletrônico. E aqui está, então, o efeito eletrônico. Tá vendo isso aqui? Olha só. O que eu quero que vocês lembrem para explicar o efeito eletrônico? A gente tem que lembrar que esse carbono tem a densidade de carga positiva e o oxigênio tem densidade de carga negativa. Mas nós vamos olhar para esse carbono aqui. O que acontece? Tudo que tiver no meio reacional que possa estabilizar essa carga positiva vai reagir com esse carbono, porque ele está com muita carga positiva. E o que a água tem? A água tem dois pares de elétrons disponíveis para estabilizar esse carbono que está com densidade de carga positiva. Então essa reação acontece rapidamente. Agora, se eu tirar esse ligante daqui, vamos tirar esse ligante daqui? Vamos. Então venha para cá, ó. Esse ligante aqui, ó, que é o grupo metil, ele é um grupo doador de carga elétrica. Então, o que vai acontecer? Esse carbono aqui, ó, vai ser razoavelmente estabilizado por esse grupo metil. E essa estabilização aí tem um nome, chama-se estabilização por indução, que é o deslocamento de nuvem eletrônica, não deslocamento de elétrons. Tá? Se fosse deslocamento de elétrons, seria por ressonância. Mas aqui é só deslocamento de nuvem eletrônica. Os elétrons continuam aqui no carbono. Então vai estabilizar essa carga positiva. Então a água não vai atacar esse carbono com tanta facilidade como nesse caso aqui. Agora, se eu tirar isso daqui, ó, colocar outro grupo aqui que possa doar nuvem eletrônica, como é esse caso aqui, o que vai acontecer? Vai ter dois grupos que estarão estabilizando esse carbono por indução. Por isso que essa constante de hidratação aqui é tão pequena quando comparada com essa, e essa é tão pequena quando comparada com essa. Então esse é o efeito eletrônico. Isso é tão verdadeiro que eu estou falando para vocês, que olha o que acontece quando eu troco esses hidrogênios por um grupo muito eletronegativo, como é o flúor. É um átomo muito eletronegativo. Olha só o que acontece com essa reação. Ela acontece de maneira rápida e com a constante de hidrólise muito grande. Por que isso acontece? Porque o flúor, ao invés de doar nuvem eletrônica para esse carbono, ele vai deixar esse carbono mais deficiente ainda em elétrons. Uma densidade de carga positiva muito maior do que lá no formaldeído, por exemplo. Então é isso que acontece. Então o efeito eletrônico é muito importante na formação do hidrato de aldeído ou hidrato de cetona, tá bem? Agora, um outro efeito é o efeito estérico. Mas com relação ao efeito estérico, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o produto da reação, tá? A gente vai olhar para o produto e não mais para o reagente. Lá no efeito eletrônico, a gente ficou olhando para o formaldeído, para o acetaldeído e para a cetona. Mas nós não vamos olhar aqui, nós vamos ver as características do produto formado. Então, como isso aqui, ó, os dois grupos hidroxila, quer dizer, os dois grupos OH, estão ligados a um carbono aqui. Aqui também a mesma coisa, aqui também a mesma coisa. Então não precisa olhar mais para os dois grupos OH geminais aí, não. Vamos olhar para esses aqui, ó, tá? Para o hidrogênio, para o grupo metil com hidrogênio e para os dois grupos metis. O que a gente vai ver nisso? É efeito estérico? Então a gente tem que ver o tamanho desses grupos. Toda vez que alguém falar efeito estérico, dê uma olhadinha para o tamanho do grupo, tá bom? Então olha só, esses dois átomos são pequenos quando comparado com o grupo metil. Então quando a gente olha assim para átomos pequenos, a gente tem que pensar na hora que esses átomos, eles quase não interagem entre eles. Então a interação aqui é mínima. Essa interação que ocorreria aqui são interações repulsivas, porque são nuvens eletrônicas, cargas elétricas iguais, elas se repelem. Agora olha para esse caso aqui, ó. Esse grupo aqui já é maior do que isso aqui. Então aqui existe já uma interação repulsiva, desestabilizando o produto formado. Aqui, ó, a repulsão entre essas cargas negativas é ainda maior, o que significa que desfavorece a formação do produto.
tá bem? Agora, qual desses dois efeitos é mais significativo? O efeito eletrônico é mais significativo do que o efeito estérico, tá bem? Muito mais significativo. Agora, com relação ao mecanismo dessa reação, o que acontece? Então vamos falar sobre o mecanismo da reação. E aqui está, ó, o mecanismo dessa reação pode acontecer em dois meios. Pode ser catalisado por ácido ou pode ser catalisado por uma base. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o mecanismo da catálise ácida. Então, estamos começando aqui. O que vai acontecer aqui? De cara, quando você tem um ácido de arrênios, o que acontece? Ele sempre vai protonar o lado negativo da molécula. Tá? Aqui a carbonila, o lado negativo é o oxigênio. Então a gente mostra isso dessa maneira aqui. Ó. A seta sempre parte do par de elétron em direção à carga positiva. Tá? E aí aconteceu aqui uma protonação. Isso aqui a gente chama de protonação. E essa carga positiva surgiu do quê? Surgiu porque o oxigênio compartilhou o seu par de elétron com esse hidrogênio. Aí ele ficou deficiente em um elétron, tá? E aí o que vai acontecer? Esse meio aqui é um meio aquoso. Se é meio aquoso, lá no meio tem o quê? Tem água. E aqui tá, olha como que eu escrevi água para facilitar aqui o mecanismo. H2O, tá? O que acontece? Esse carbono aqui, ó, tem densidade de carga positiva e esse par de elétrons da água vai atacar esse carbono. Dessa maneira aqui, ó, tá? Muito bem, ao mesmo tempo que ocorre esse ataque, esses elétrons π se deslocam para o oxigênio e o que vai acontecer? Vai acontecer a formação disso aqui, ó. Esse grupo H da água está protonado e por isso que ele está com carga positiva. Bem? Ok, e agora o que acontece? A desprotonação desse grupo aqui, ó. E aí forma o quê? Forma o diol geminal, ou hidrato dessa substância. Eu coloquei aqui R aqui e R aqui, porque isso aqui é válido tanto para aldeído quanto para cetonas. Então, é um mecanismo global, tá? Muito bem. Agora, vamos ver o que acontece em meio básico? Então, vamos. Mas antes de continuar, eu coloquei aqui, ó, 58%, 42%. É claro que depende desse grupo R que aqui está, tá bom? Então vamos lá para meio básico. Como que é a reação em meio básico? Bom, a gente está em meio básico? Tá, então a gente tem uma hidroxila lá. Tá lá a hidroxila. A hidroxila tem carga negativa, então essa hidroxila tem que atacar quem? O oxigênio da carbonila? Não, tem que atacar o carbono da carbonila, porque é o carbono que tem densidade de carga positiva. E esse ataque a gente mostra assim, tá? Para formar isso aqui. Neste caso aqui especificamente, pessoal, eu esqueci, né, de colocar a flechinha aqui, ó, dessa ligação π aqui, ó, desses elétrons π se deslocando para esse oxigênio. Como seria esse caso aqui, ó. Então, me perdoa aí, mas quando vocês forem treinar esse mecanismo, coloca esse deslocamento aqui, tá? E aí o que acontece? Formou isso aqui, mas esse intermediário formado está em meio aquoso. Tá aqui, ó, meio aquoso. Antes eu coloquei água desse jeito, porque me interessava mostrar o ataque desse par de elétron à carbonila. Agora me interessa o quê? Mostrar o ataque desse par de elétron a esse hidrogênio. Por isso que eu coloquei água desse jeito. Então tá aqui, ó, ataca esse hidrogênio e essa ligação sigma se desloca para o oxigênio, recuperando o grupo H do início. Aqui está. Então, essa é a catálise ácida para reações de hidratação de aldeídos e cetona e a catálise básica também, tá? Com relação à energia potencial dessas reações, eu coloquei aqui nesse exemplo, né, a catálise básica. Então é assim, ó, isso aqui vai formar o primeiro intermediário e depois forma o produto. Isso aqui é o complexo ativado, isso aqui também é o complexo ativado. Nesse ataque aqui, ó, o que acontece? Esse carbono, que é um carbono sp2, passa a ser um carbono sp3. É um detalhe importante, tá? E no mais, pessoal, eu queria que vocês soubessem o seguinte. Então vamos finalizar essa aula. O que é isso aqui, professor? É o seguinte, ó. Se você tiver
assim, comparar, né? Se a gente for comparar as reações de hidrólise do formaldeído, do acetaldeído e da acetona, vai acontecer uma reação em maior extensão no caso do formaldeído, depois seguido dos aldeídos e, por último, as cetonas. Por quê? Porque as cetonas são mais estabilizados do que os aldeídos. E no caso dos aldeídos, o mais instável deles é o formaldeído, tá? Então, aqui está escrito assim, ó, aumenta a estabilização do grupo carbonila. Quanto mais aumenta a estabilização, menor a extensão da reação de hidratação. Outra coisa importante, com relação aos hidratos formados, aumenta a extensão da hidratação quanto menor for esses grupos substituintes aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o hidrogênio, isso aqui é o hidrogênio, isso aqui já é um grupo metil e aqui 2 grupos metis, tá bem? Muito bem, pessoal. Se vocês gostaram da aula, me dá aí um retorno. Se vocês não entenderam, me dê também um retorno, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Se você não for meu aluno, pode colocar aí nos comentários do vídeo a sua dúvida que eu procuro responder, tá bem? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.